É impressionante. Esse Palmeiras, até um amigo meu chegou a me perguntar aqui, quem estava assistindo ao jogo junto, já era, né? Eu falei, pior que não. Do Bahia! Aí, ó, gol do Bahia ainda. A reclamação vai ser ainda maior. E eu tava vendo o lance aqui, tá? Eu sou muito justo. Eu não achei um absurdo a expulsão do Danilo, não, tá? Não achei. Botou o pé na cara do jogador do Bahia, foi burro. Um jogador que tem mais de 30 anos, que rodou os principais clubes do futebol europeu, Real Madrid, Juventus, jogou todos os principais campeonatos da Europa, ser burro desse jeito e comprometer o time, eu não achei um absurdo a expulsão, não, tá? Não achei. Poderia ter sido amarelo? Poderia. Mas botou o pé na cara do jogador do Bahia. José. Não, a gente falou, era um lance discutível, né? Eu teria dado amarelo, mas dar o vermelho não foi, não, absurdo, não foi. Não foi da gravidade do pênalti, não. Era discutível. Então, esse é o lance que podemos discutir. Eu daria amarelo. Eu acho que ele levanta o pé, ele faz um movimento, né, de risco, mas eu não daria cartão vermelho, não. Eu daria amarelo, mas aí a interpretação de vermelho também não é absurda. Aí você não pode considerar um erro grave da arbitragem. Esse não. Esse foi um erro de interpretação. Mas que, claro, vai gerar uma chiadeira na torcida do Flamengo pelo absurdo que aconteceu no jogo do Palmeiras, né? Do São Paulo e Palmeiras. Óbvio que vai gerar uma chiadeira. Agora, é o Palmeiras que, com esses resultados, Bruno Prado e Mauro Betti, vai assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro. E aí é o que eu falo. Ao contrário desse Flamengo, que tem fase boa e às vezes é frouxo, o Palmeiras não. O Palmeiras nunca é frouxo. O Flamengo, quando resolve afrouxar, meu amigo, esquece. Mas é verdade. Eu não vejo esse Palmeiras ser frouxo. O Flamengo tem essa frouxidão, os últimos times do Flamengo. Falta um pouco daquele sangue vencedor que tem o Abel Ferreira, que ele faz o time dele ter. E o Flamengo, às vezes, quando começa a cobrar muito, tá dando uma afrouxada. São 3 empates em casa nos últimos 3 jogos. E agora essa derrota aí, por enquanto, pro Bahia, Bruno, com jogadores experientes como o Danilo sendo expulso aos 13 minutos, Bruno e Mauro. O Flamengo vai perdendo. Nesse momento, o Palmeiras passa o Flamengo pelo número de vitórias, né? Os estão empatados. Se o Cruzeiro ganhar do Sport... Com um jogo a menos, hein? Um jogo a menos, sim. Que o Palmeiras vai fazer sábado que vem contra o Juventude em casa, na data FIFA, bem desfalcado o Palmeiras, mas é um jogo que o normal é o Palmeiras ganhar. E abrir 3 pontos. Cruzeiro, se ganhar daqui a pouco do Sport no Mineirão, que é o mais provável, ele fica a 1 ponto dos dois, né? Se o Flamengo perder mesmo e o Cruzeiro ganhar, fica Palmeiras 55, Flamengo 55 e Cruzeiro 54. Fica um campeonato bem equilibrado e o Palmeiras terá a chance de abrir 3 pontos ganhando do Juventude sábado que vem aqui em São Paulo. Então, é uma derrota que por enquanto vai complicando, uma derrota que o Palmeiras teve semana passada, né? A semana passada, contra esse mesmo adversário, o Palmeiras perdeu por 1-0. Então não é uma coisa absurda perder pro Bahia em Salvador, mas no campeonato o Palmeiras vai, por enquanto, assumindo a liderança com um jogo a menos. É importante essa vantagem. Por exemplo, dar o Palmeiras, claro que o campeonato não vai terminar no Maracanã entre Flamengo e Palmeiras. Se o Palmeiras ganha do Juventude sábado, dá o Palmeiras, assim, a chance de poder perder no Maracanã pro Flamengo. Porque Palmeiras ganha, abre 3, se mantém os 3 até ali, o jogo é daqui a 2 rodadas, Flamengo ganhando, iguala os 3, o Palmeiras fica com uma vitória a mais ainda. Então, se o Flamengo perder, o Palmeiras ganhar sábado que vem, o Palmeiras ele pode até perder no Maracanã, que ele pode seguir líder do campeonato. Mauro Betti. Assim, em relação ao campeonato, o Pilhado primeiro, tá muito legal e acredito que Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo, e não me pergunte a ordem, ainda mais nesse momento e daqui pra frente tem muita coisa, porque o Cruzeiro segue vivo e muito vivo na Copa do Brasil, e lembrando que
depois do Brasileiro, então guardemos cenas dos próximos capítulos. E Flamengo e Palmeiras também tem outro torneio, e que torneio, né? E onde eles me parecem, ou para quase todo mundo, são favoritos para chegar à grande decisão de Lima, que é a Libertadores. O Flamengo com mais dificuldades contra o Racing e o Palmeiras com menos contra a LDU, embora até altitude daquela coisa, e exatamente os jogos vão ser justamente na época que o Palmeiras estiver enfrentando o Flamengo fora e Cruzeiro em casa. Mas, enfim, tem muita coisa pela frente, vai ter muita polêmica. Acaba o primeiro tempo agora na Fonte Nova, 1-0 Flamengo, 1-0 Bahia, perdão, gol do William José aos 44 dessa primeira etapa. Mas, assim, tá muito em aberto ainda. E vai ter perde, vai ter ganha. Eu ainda acho, claro, o Palmeiras extremamente competitivo. Vejo o Flamengo com mais time, com mais elenco, com jogadores mais desequilibrantes, com um excelente treinador que é o Felipe Luiz. Mas o momento agora é do Palmeiras, como, sei lá, 40 dias era do Flamengo. Então, isso alterna muito. Tem o fator Copa do Brasil para o Cruzeiro, tem o fator menos por conta até da questão cronológica, tem muito mais Flamengo e Palmeiras, a própria Libertadores, aí se lembra 21, lembra um monte de coisa, mas tá muito aberto e nesse aspecto tá muito legal e lamentavelmente só não tá legal mesmo é a arbitragem, né, Pilhar? A arbitragem que vai manchando, né, o Campeonato Brasileiro, um Campeonato Brasileiro super disputado e que a arbitragem vai aí fazendo o seu papel de manchar, né, o Campeonato Brasileiro. Mas é isso, né, Bruno? Agora é todo mundo reclamando e o Palmeiras assumindo provisoriamente a liderança do campeonato. E outra coisa, tá? Só não digo que é merecido, porque hoje foi gritante o que fez a arbitragem. Mas o Palmeiras está jogando mais bola que o Flamengo no momento, Bruno. Sim, o momento do Palmeiras é melhor que o do Flamengo, né? Como o Mauro Betting falou, eu concordo, isso pode mudar daqui a pouco. Como há pouco tempo o Flamengo estava jogando mais que o Palmeiras, né? O Palmeiras se acertou de talvez uns 6, 7 jogos para cá e antes o Flamengo estava melhor. Isso muda muito rápido, os times são equilibrados, mas o momento é do Palmeiras, sim. O Palmeiras está melhor que o Flamengo. E aí o que a gente vê, né, é muito típico do futebol brasileiro, né? O São Paulo, que foi prejudicado hoje, reclamando, e tem razão de reclamar, e do outro lado, o Abel Ferreira, que reclama muito de arbitragem, ele diz que, na opinião dele, não foi pênalti, na coletiva dele. E se fosse o contrário, o Abel estaria reclamando muito, estaria fazendo um escândalo, e o outro lado, se fosse perguntar, eu ia dizer, não foi nada, não vi, eu tenho que ver direitinho, ainda não vi. Mas lembra aquele jogo de 1948 que também fica toda hora. Então isso é muito a cara. Por isso que eu não tenho tanta pena assim das figuras do futebol, porque não há uma preocupação real em melhorar a arbitragem. Eu cito o Palmeiras hoje, o Abel, porque é o Palmeiras, mas é qualquer um. Eu espero ainda o dia em que um treinador ou um dirigente sente ali na coletiva e fala, olha, hoje o meu time foi ajudado, a arbitragem errou contra o meu adversário e nós queremos que a arbitragem melhore, porque no próximo jogo vai ser contra o meu time. Então, aproveitando que hoje erraram a favor do meu time, eu quero reforçar aqui que a gente exige uma melhora de arbitragem, porque no outro jogo vai ser o meu prejudicado. Isso não existe no futebol brasileiro. Realmente é assim... isso a gente tem que falar e a gente vai falar muito no bate-pronto. O Abel Ferreira falar que não foi pênalti, ele tá de sacanagem com a minha cara. Um dos caras que mais reclamam de arbitragem na história do futebol brasileiro, ter a cara de pau de falar que não foi pênalti, ele é a única pessoa no Brasil que tá dizendo que não foi pênalti. Aí quer brigar com os fatos e aí que ele mesmo se desmoraliza. Porque quando é com o time dele ele reclama, hoje ele podia falar, deixa pro São Paulo falar sobre esse assunto. Mas ele dizer que não foi pênalti é bizarro.